peguei meu pai dizendo ao meu irmão que o irmão dele não receberia absolutamente nada. Minha mãe estava sorrindo, então eu movi cada dólar naquela mesma noite. Ei, Reddit, então meus pais literalmente brindaram a me cortar da família enquanto eu estava do lado de fora da porta da cozinha ouvindo. Depois eles tentaram me incriminar pelos crimes que eles cometeram. Apertem os cintos, porque esta vai ser a história de traição familiar mais insana que você vai ler nesta semana. Então eu, homem de 28 anos, fui o filho invisível da minha família a vida inteira. Meu irmão mais novo, Kevin, homem de 25 anos, sempre foi tratado como se fosse um presente de Deus para a humanidade, enquanto eu basicamente era só um personagem de fundo com quem ninguém dava a mínima. O favoritismo na nossa casa é tão óbvio que faria um roteirista de sitcom corar. Eu não estou exagerando nem um pouco, isso é literalmente uma situação clássica de filho dourado contra bode expiatório que faria um terapeuta familiar escrever um livro inteiro. Deixa eu explicar isso para vocês. Desde que completei 18 anos, eu era esperado a contribuir para o negócio da família, enquanto Kevin simplesmente existia. Sim, você leu certo. Eu trabalhava 60 horas por semana, fazendo a Hartwell Restaurations crescer de uma operação de 2 milhões de dólares para 15 milhões, e o Kevin aparecia talvez 2 vezes por ano para sessões de fotos. Enquanto isso, ele era elogiado por respirar, enquanto eu ouvia que meu trabalho era adequado. Adequado. Eu literalmente tripliquei a receita da empresa, e essa foi a palavra que eles escolheram. E os 2 pesos e 2 medidas não paravam por aí. Quando me formei no ensino médio com honras, enquanto trabalhava meio período na oficina, meus pais disseram que isso era legal e voltaram a planejar a festa de formatura do Kevin, ignorando completamente o histórico de média 2,4 dele depois de 5 anos, porque ele havia reprovado em 2 matérias. Quando eu trouxe o maior cliente que a empresa já teve, o contrato do Museu Jacobson, no valor de 3 milhões ao longo de 5 anos, meu pai disse para o Kevin ótimo trabalho no networking na reunião do conselho seguinte. O Kevin literalmente nunca tinha conhecido ninguém daquele museu. Eu fiz todo o trabalho, fiz todas as ligações, dirigi 3 horas para ir e 3 horas para voltar das reuniões, e ele ficou com todo o crédito. Eu ainda me lembro de uma vez no ensino médio em que eu entrei no quadro de honra em todos os semestres por 4 anos seguidos. Sabe o que meus pais fizeram para comemorar? Nada, literalmente nada. Enquanto isso, o Kevin ganhou um carro por ter passado no teste de direção na 3ª tentativa, um carro novo em folha, porque aparentemente operar um veículo com um nível básico de competência depois de várias falhas merece uma recompensa de 15 mil dólares, mas excelência acadêmica merece apenas um legal, querido. O Natal também sempre foi uma piada completa na nossa casa. A pilha de presentes do Kevin ficava empilhada até o teto, todos os consoles de videogame mais recentes, as melhores roupas, qualquer coisa que ele tivesse reclamado nos últimos 6 meses. A minha pilha? O que estivesse em promoção, talvez uma camisa de flanela se eu tivesse sorte, e ocasionalmente algo realmente útil para meus projetos. Presentes práticos, minha mãe dizia com aquele olhar presunçoso, como se merecesse uma medalha por me comprar luvas de trabalho enquanto Kevin desembrulhava um laptop novo. A questão é que o Kevin era tão ruim quanto meus pais à sua própria maneira, mimado, egoísta, convencido por ser o filho dourado. Ele esfregava isso na minha cara o tempo todo. A mamãe disse sim para mim, mas provavelmente diria não para você, ele dizia com um sorriso quando éramos crianças, ou quebrava minhas coisas, sem querer, e depois fazia cara de inocente quando eu ficava bravo. Uma vez ele pegou meu rádio antigo restaurado, algo em que eu tinha passado 6 meses trabalhando, e simplesmente deixou do lado de fora na chuva. Quando eu fiquei chateado, meus pais me disseram que eu precisava ser menos materialista. Enquanto isso, quando eu acidentalmente pisei no cadarço do Kevin e ele tropeçou, eu fiquei de castigo por uma semana. Eu percebi bem cedo que ninguém naquela família estava do meu lado além de mim mesmo, então eu fiquei quieto, baixei a cabeça e trabalhei duro. Consegui meu primeiro emprego de verdade na oficina quando tinha 16 anos, economizei cada centavo e comecei a aprender tudo o que podia sobre como administrar o negócio. Eu não precisava da validação deles de qualquer forma, ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo todas as noites, quando ouvia eles rindo com o Kevin lá embaixo enquanto eu ficava sozinho no meu quarto. Meu quarto, aliás, sempre foi o menor da casa, aquele no fim do corredor que costumava ser um depósito antes de o converterem para mim. O quarto do Kevin tinha o dobro do tamanho e banheiro próprio. Quando eu perguntei sobre trocar de quarto quando tinha 13 anos, minha mãe me disse que eu deveria ser grato só por ter um quarto. Isso praticamente resume toda a minha experiência de infância. Meu pai levava o Kevin a jogos de beisebol, a exposições de carros, a todas aquelas coisas de pai e filho que você vê nos filmes. Eu pedia para ir junto, às vezes, e a resposta sempre era da próxima vez, amigo, ou isso é uma coisa do Kevin. A próxima vez nunca chegou. Não existia uma coisa do Nate, existia apenas eu na garagem, aprendendo a consertar coisas sozinho, porque ninguém mais ia me ensinar. Mas é aqui que meu avô entra na história, e isso é importante.
O vovô Rei foi a única pessoa que realmente me enxergou. Ironicamente, ele era o pai do meu pai, ex-mecânico do exército e apaixonado por carros à moda antiga, capaz de desmontar um motor de olhos vendados se fosse preciso. O homem era uma lenda com qualquer coisa mecânica. Enquanto meus pais estavam ocupados torcendo nos jogos medíocres de beisebol do Kevin ou obcecados com a vida social dele, eu ficava na garagem do meu avô aprendendo a reconstruir carburadores e trocar transmissões. Aqueles eram os únicos dias em que eu realmente sentia que alguém se importava comigo. Você tem algo especial nessas mãos, garoto, ele me dizia enquanto trabalhávamos lado a lado em qualquer projeto que ele estivesse fazendo. Seu pai nunca teve paciência para esse tipo de coisa, sempre ocupado demais correndo atrás da próxima promoção, do próximo grande negócio. Ele balançava a cabeça como se não conseguisse entender muito bem onde tinha errado com o próprio filho. O vovô via claramente o favoritismo dos meus pais. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, meus pais esqueceram meu aniversário, tipo esqueceram completamente, não foi vamos comemorar depois, esqueceram de verdade. Esqueceram que 15 de março era um dia que existia e tinha significado. Eles lembraram que o Kevin tinha uma festa para ir naquele dia e que a família inteira tinha que levá-lo até lá. Minha mãe realmente disse, seu aniversário é amanhã, não é? A gente comemora no próximo fim de semana. Eles nem sequer me compraram um bolo. O próximo fim de semana também nunca chegou, simplesmente nunca mais foi mencionado. Quando o vovô descobriu a história do aniversário, ele ficou furioso e apareceu na nossa casa naquela mesma noite com um lindo conjunto de ferramentas de precisão que eu vinha namorando havia meses na loja de ferragens. Feliz aniversário, garoto, ele disse, alto o suficiente para meus pais ouvirem da cozinha, algumas coisas merecem ser celebradas do jeito certo. A expressão no rosto do meu pai foi impagável, metade envergonhado, metade irritado por o próprio pai estar chamando a atenção dele. Todo Natal, quando eu abria aqueles presentes práticos dos meus pais, meias, material escolar, qualquer coisa, o vovô sempre dava um jeito de me passar algo escondido, ferramentas de verdade, de alta qualidade, a maioria das quais eu ainda uso até hoje. Em um ano, meus pais chegaram a reclamar disso. Minha mãe teve a audácia de dizer que ele não precisava ser mimado, Joe, como se um conjunto decente de chaves fosse equivalente ao novo console de videogame que o Kevin tinha acabado de desembrulhar. O vovô apenas encarou ela como se estivesse falando um absurdo completo. Reconhecer talento não é mimar, é investir, ele disse, e então piscou para mim. Quando eu tinha 20 anos, o vovô foi diagnosticado com Parkinson, uma notícia terrível, obviamente. Ele não conseguia mais trabalhar em carros, não conseguia mais fazer as coisas que o faziam se sentir vivo. Eu passei o máximo de tempo possível com ele, mesmo quando meus pais reclamavam que eu estava negligenciando obrigações familiares, o que significava que eu não estava disponível para cobrir as ausências constantes do Kevin na oficina. Antes de o vovô falecer, 3 anos atrás, ele me puxou de lado durante uma das minhas visitas. As mãos dele já tremiam muito naquela época, mas os olhos ainda estavam afiados. Não confie no seu pai, ele me disse. Eu vi a forma como ele olha para aquela empresa, como se fosse apenas dinheiro esperando para ser gasto. Prometa que você vai proteger o que nós construímos. Eu prometi. Eu não sabia naquela época o quão importante essa promessa se tornaria agora. Aqui está a parte que você precisa entender sobre a Hartwell Restorations. O vovô fundou a empresa em 1965 com nada além de uma garagem de uma única vaga e um talento para fazer carros antigos rodarem como novos. Quando ele já não conseguia mais trabalhar, ela tinha crescido para uma instalação de 16 vagas com 31 funcionários, contratos com museus e colecionadores em 3 estados e uma reputação de qualidade que levou décadas para ser construída. Quando o vovô ficou doente demais para comandar as coisas, meu pai assumiu, e foi aí que as coisas começaram a mudar. Não de forma óbvia no começo, apenas pequenas coisas, pedidos de equipamentos que não fechavam direito, fornecedores dos quais eu nunca tinha ouvido falar, despesas que pareciam mais altas do que deveriam ser. Eu sinalizei parte disso para meu pai, e ele me disse para focar no meu trabalho e parar de brincar de contador. Então eu obedeci, o maior erro que já cometi. Pelos 3 anos seguintes, eu me enterrei no trabalho de verdade, enquanto meus pais e o Kevin cuidavam do lado administrativo. Eu reconstruía motores, restaurava clássicos, treinava funcionários novos, trazia clientes e gerenciava relacionamentos. A empresa continuava crescendo, e eu dizia a mim mesmo que isso significava que estava tudo bem. Eu fui tão idiota. No mês passado, tudo mudou. Eu estava trabalhando até tarde na oficina, o que não era incomum, eu praticamente moro lá às vezes, especialmente quando tínhamos grandes projetos chegando ao prazo final. O que era incomum era ouvir vozes vindas da área da cozinha do escritório, meus pais e o Kevin, que quase nunca apareciam depois do expediente. O Kevin mal aparecia durante o horário normal. No começo, eu não estava tentando escutar escondido, só queria pegar um café antes de voltar para o projeto Henderson, mas então eu ouvi meu nome e alguma coisa me fez parar. Eu encostei o ouvido na porta. A voz do meu pai cortou o silêncio como uma faca. O Kevin fica com tudo, a casa, o negócio,
os investimentos, todas as contas offshore. O Nate não vai receber absolutamente nada. A risada da minha mãe veio em seguida, aguda, cruel, o tipo de risada que te diz exatamente qual é o seu lugar em uma família. Ele nunca mereceu nada mesmo, sempre tão ansioso para agradar, como um cachorro vira-lata implorando por restos. Você viu o quanto ele trabalhou naquela estimativa do Henderson? Quase cheguei a sentir pena dele. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu os observava brindando através da fresta da porta. 28 anos sendo filho deles, 28 anos ficando até tarde, cobrindo os turnos fantasmas do Kevin, levando a culpa pelos erros dele, sendo o cavalo de carga confiável que nunca reclamava, e eles já tinham me apagado da existência, como se eu fosse algum erro burocrático que finalmente resolveram corrigir. Mas essa nem sequer foi a pior parte, nem de longe. O pedido de falência já está pronto, meu pai continuou, entramos com ele na sexta-feira. Na segunda-feira, a Hartwell Restaurations vai estar esvaziada, o dinheiro vai estar no exterior e estaremos feitos para o resto da vida. Estou pensando na Costa Rica, eles não extraditam. Eu quase parei de respirar. Falência, dinheiro no exterior, do que diabos ele estava falando? E os funcionários? O Kevin perguntou, não com preocupação, mas com curiosidade ociosa, como se estivesse perguntando sobre o tempo. Eles deveriam ter economizado mais, minha mãe disse de forma displicente, não é problema nosso. São 31 funcionários que deveriam ter planejado melhor seus futuros. E os fornecedores? O Kevin perguntou de novo. Eles vão receber centavos por dólar nos processos de falência, meu pai disse com um dar de ombros que eu conseguia ouvir na voz dele, talvez nada, isso é negócio. 31 funcionários, famílias que trabalharam ao meu lado por anos, o Robert, que fazia turnos duplos para pagar o tratamento de câncer da esposa, o James, que estava na empresa desde antes de eu nascer, a Angela, que sustentava 2 filhos na faculdade com o salário dela. Eles iam destruir todos eles e simplesmente ir embora. Eu tive que me segurar no batente da porta para não cair, mas então ouvi algo que fez meu sangue gelar. E o Nate? O Kevin perguntou. Ele tem feito perguntas sobre a conta do Henderson, notou discrepâncias, alguns números não batiam. Houve uma pausa, então meu pai falou de novo, a voz calma e objetiva. Não se preocupe com o Nate depois de sexta-feira, ele não vai poder causar nenhum problema. Eu já tenho a carta de demissão pronta. Vamos dizer que ele estava desviando peças do estoque, fazia isso há anos. Fácil de provar com um pouco de documentação criativa. Alguém vai acreditar nisso? O Kevin soou cético. Quem vai questionar? Minha mãe riu. O filho adotado contra a família de verdade? Por favor, estamos construindo essa narrativa há anos. Nate o fracassado, Nate que não sabe administrar dinheiro, Nate que tem inveja do irmão bem-sucedido. Quando terminarmos, todo mundo vai acreditar que ele estava roubando da própria empresa do avô. Adotado. A palavra me atingiu como um golpe físico. Você acha que ele alguma vez suspeitou? O Kevin perguntou, que ele é adotado. Meu pai bufou, por favor. O garoto é tão desesperado pela nossa aprovação que acreditaria em qualquer coisa que a gente dissesse. A gente vem usando ele como mão de obra gratuita há uma década. Ele nunca questionou por que tratamos o Kevin de forma diferente, porque é patético demais para considerar a resposta óbvia. Eles riram, os três, rindo de mim, do quanto eu era estúpido, do quão facilmente eles me manipularam durante toda a minha vida. Eu não me lembro de ter voltado para o meu quarto naquela noite, não me lembro de quase nada, exceto de estar deitado na cama, olhando para o teto, sentindo como se o chão tivesse desaparecido debaixo de mim. Adotado. Eles iam me incriminar. Eles iam destruir 31 famílias. E estavam planejando isso havia anos. Mas, conforme o choque foi passando, outra coisa tomou lugar, não tristeza, não autopiedade, raiva. Raiva fria, focada. Eles achavam que eu era patético. Achavam que eu era burro. Achavam que eu simplesmente aceitaria qualquer coisa que eles resolvessem me impor, do mesmo jeito que eu fiz a vida inteira. Eles não faziam ideia de com quem estavam lidando. Veja, aqui está o que eles não sabiam. No mês passado, meu pai fez uma cirurgia no joelho. Nada grave, mas ele precisava que alguém cuidasse dos assuntos da empresa enquanto se recuperava, então me deu procuração. Acesso total a todas as contas, todos os documentos, todos os sistemas da empresa. E, no caos do retorno dele ao trabalho, ninguém se lembrou de revogá-la. O relógio de pêndulo da sala bateu meia-noite quando eu entrei furtivamente no escritório do meu pai. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a gaveta de mogno onde ele guardava os documentos importantes. O que eu encontrei confirmou tudo o que eu tinha ouvido e muito mais. Kevin Hartwell. Kevin Hartwell. Kevin Hartwell. Todo documento, toda escritura, toda conta de investimento tinha o nome do meu irmão. A empresa que eu construí com as próprias mãos, Kevin Hartwell como único beneficiário. A casa onde eu cresci, Kevin Hartwell como futuro proprietário.
Até os equipamentos que eu pessoalmente selecionei e mantive estavam listados como propriedade do Kevin. Mas os registros financeiros eram o que realmente importava, e eles eram devastadores. Ao longo dos últimos 18 meses, meus pais vinham drenando sistematicamente a Hartwell Restaurations. Eu rastreei cada transação, cada empresa de fachada, cada transferência offshore. Funcionários fantasmas na folha de pagamento, pessoas que não existiam, recebendo salários que iam direto para contas ocultas, quase $400.000 somente no último ano. Contratos de fornecedores inflados, com propinas canalizadas para empresas que meu pai controlava secretamente, mais 2 milhões. Compras de equipamentos cobradas 2 vezes, 3 vezes, em diferentes categorias de orçamento, o mesmo computador de diagnóstico supostamente comprado 6 vezes. Sinistros de seguro falsos, reparos fantasmas, depósitos de clientes que nunca chegaram às contas reais. 8 milhões de dólares. Eles roubaram 8 milhões de dólares da empresa que o vovô construiu, e planejavam levar o resto antes de declarar falência. E, escondida atrás de todos aqueles documentos financeiros, havia uma pasta de papel pardo rotulada como Confidencial 1999. Dentro estava meu certificado de adoção. Nathan Hartwell, adotado por Richard e Gloria Hartwell. Data da adoção, 15 de março de 1999. Eu tinha 3 anos quando eles me acolheram, e nunca me contaram, nenhuma vez, em 25 anos. Eu fotografei tudo, cada documento, cada e-mail no Drive compartilhado detalhando o esquema deles, cada confirmação de transferência, cada fatura falsificada. Então encontrei os e-mails sobre mim. Especificamente. O Nate está ficando desconfiado. Ele perguntou sobre as discrepâncias da conta Henderson. Não se preocupe, eu já preparei a documentação para incriminá-lo. Recibos retrodatados, assinaturas forjadas em relatórios de despesas. Depois de sexta-feira, o Nate estará enfrentando acusações de desvio de dinheiro enquanto nós estaremos tomando coquetéis na praia. Perfeito. O pequeno caso de caridade ingrato finalmente recebe o que merece. Caso de caridade. Era assim que eles me viam. O filho que adotaram e depois passaram 25 anos ressentindo por não ser o filho biológico deles. Eu não dormi naquela noite. Tinha coisa demais para fazer. Na manhã seguinte, liguei para meu amigo Joel. Éramos amigos desde o ensino médio, continuamos próximos ao longo dos anos, mesmo quando minha família tentou me isolar. Ele tinha se tornado um advogado corporativo, um cara inteligente, com bons instintos, e, mais importante, alguém em quem eu podia confiar. Eu preciso me encontrar com você, eu disse a ele. É urgente, traga qualquer documentação necessária para criar um fundo de proteção. Quando eu mostrei tudo ao Joel, quando eu mostrei ao Joel tudo, as provas de fraude, o plano de falência, o esquema para me incriminar, o certificado de adoção, o rosto dele passou por cerca de 17 emoções diferentes em 30 segundos. Nate, ele disse lentamente, pousando os papéis, isso é gigantesco. Estamos falando de crimes federais aqui, fraude eletrônica, evasão fiscal, conspiração. Eles estão olhando para penas de prisão muito sérias. Eu conheço sua família inteira, seus pais, seu irmão, todos eles podem pegar décadas de cadeia. Eu sei disso também. Ele me estudou por um longo momento. O que você quer fazer? Eu olhei direto nos olhos dele. Eu quero salvar a empresa, proteger os funcionários e garantir que minha família enfrente as consequências pelo que fez. O Joel assentiu devagar, como se já esperasse essa resposta. Então temos cerca de 60 horas antes de eles entrarem com a falência. Vamos trabalhar. Nas 48 horas seguintes, executamos um plano que teria deixado o vovô orgulhoso. Primeiro, garantimos os ativos. Usando minha procuração ainda válida, transferi 12 milhões de dólares, todos os ativos líquidos que a empresa tinha, para uma conta de fundo protegido, estruturado especificamente para beneficiar credores e funcionários, completamente legal. Eu estava agindo para proteger as partes interessadas de um processo de falência fraudulento. Isso não é apenas legal, é uma responsabilidade fiduciária. O Joel me guiou em cada etapa, garantiu que todo documento fosse devidamente protocolado, cada transferência corretamente autorizada. Não cortamos caminho, não fizemos nada suspeito, fizemos exatamente o que a lei exige quando você descobre fraude corporativa. Segundo, o Joel sinalizou as transações suspeitas para a divisão de crimes financeiros do FBI. Nada de denúncia anônima, desta vez fomos pessoalmente, sentamos com um agente e apresentamos tudo o que eu tinha encontrado. Acontece que eles já estavam monitorando algumas das contas offshore dos meus pais por causa de uma investigação separada. Minha documentação era a peça que faltava. Terceiro, e essa era a parte que mais importava para mim, entramos em contato com os funcionários mais antigos. Eu me encontrei com eles em uma lanchonete a 5 milhas da oficina, território neutro. James McCready, que estava na empresa havia 30 anos, Angela Torres, que comandava nosso departamento de peças como uma general, Dave Kowalski, chefe da divisão de pintura, Susan Walsh, gerente do escritório,
que tinha me ensinado o lado administrativo quando eu estava começando, e Robert Simons, nosso segurança noturno, que me deixava entrar no prédio às 2 da manhã sem fazer perguntas. Eles já sabiam que algo estava errado. Acontece que vinham documentando as próprias suspeitas havia meses, transações estranhas que não conseguiam explicar, equipamentos que deveriam chegar mas nunca chegavam, funcionários fantasmas que nunca tinham visto. Eles só não sabiam em quem confiar. Quando eu mostrei o que tinha encontrado, quando contei sobre o plano de falência, sobre as contas offshore, sobre as 31 famílias que meus pais planejavam destruir, a sala ficou em silêncio. Então o James McCready, esse velho mecânico calejado que me conhecia desde a adolescência, me encarou diretamente. Seu avô me contratou quando eu tinha 19 anos, ele disse. Me deu uma chance quando ninguém mais daria. Me ensinou tudo o que eu sei. Eu vi ele construir essa empresa do nada, e eu vou ser amaldiçoado se deixar o filho dele destruí-la. Um por um, todos prometeram apoio. A Angela com suas planilhas de transações suspeitas, o Dave com registros de equipamentos que existiam no papel, mas nunca na oficina, a Susan com cópias de assinaturas forjadas que ela tinha anotado, mas tinha medo demais de denunciar, o Robert com imagens de segurança que mostravam o Kevin removendo arquivos tarde da noite. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha um exército às minhas costas, pessoas que realmente se importavam, pessoas que viam meu valor quando meus próprios pais nunca conseguiram. A explosão veio na manhã de quinta-feira. Eu estava na sala de descanso fingindo ler uma revista e cuidando do meu terceiro café quando Kevin arrombou a porta. O terno de grife dele estava amassado, o cabelo despenteado. O filho dourado claramente tinha tido uma manhã difícil. Você, ele apontou para mim. O que você fez? Eu levantei o olhar com calma. Bom dia para você também, Kevin. Café? Não brinque comigo, as contas estão congeladas, as transferências não passam. O pai está no telefone com o banco há 2 horas e eles ficam falando alguma coisa sobre um fundo, ordem de proteção. O que você fez? Eu pouso a revista e dou um gole lento no café. Parece que alguém andou gerenciando os ativos da empresa de forma responsável, sabe, aquela coisa que você deveria estar fazendo todos esses anos enquanto só aparecia para sessões de fotos. O rosto dele ficou roxo. Você não tinha direito. Na verdade, eu tinha procuração, autoridade legal total, e quando notei algumas, vamos chamar assim, irregularidades nas finanças da empresa, na ordem de cerca de 8 milhões de dólares, tomei medidas para proteger credores e funcionários. De nada. Foi aí que meus pais apareceram na porta. O rosto da minha mãe estava pálido, a maquiagem perfeita levemente borrada, como se ela tivesse chorado ou simplesmente não tivesse dormido. Meu pai parecia estar a um ponto de pressão arterial de ter um derrame. Nathan, meu pai disse usando meu nome completo, naquele tom que ele reservava para conversas sérias, precisamos conversar no meu escritório agora. Então conversamos, se é que dá para chamar assim. Os três se sentaram de um lado da enorme mesa do meu pai, como se fosse um tribunal, Kevin à esquerda, minha mãe à direita, meu pai no centro, como algum tipo de juiz. Eu me sentei do outro lado, completamente calmo. Eu tinha me preparado para aquele momento por 48 horas. Eles tinham mentido para mim por 28 anos. Eu conhecia as fraquezas deles, os sinais, os padrões. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha vantagem. O que diabos você acha que está fazendo? Meu pai exigiu, o rosto vermelho, veias saltando no pescoço, o olhar que ele costumava me dar quando eu era criança e queria que eu recuasse. Eu não recuava mais. Protegendo a Hartwell Restaurations, eu disse simplesmente, de fraude. A palavra ficou suspensa no ar como uma granada sem pino. Você não sabe do que está falando, minha mãe disse, mas a voz falhou. Não sei? Eu puxei o telefone e comecei a ler. Faturas fantasmas pagas para contas nas Ilhas Cayman, compras de equipamentos cobradas em duplicidade, contratos inflados em 20% com o excedente desaparecendo no exterior, funcionários fantasmas recebendo salários por trabalhos que nunca fizeram porque não existem, um pedido de falência agendado para amanhã que destruiria 31 famílias enquanto vocês três navegam rumo à Costa Rica. Ninguém se mexeu. E a minha parte favorita, eu continuei, observando os rostos deles. O plano de me incriminar por desvio de dinheiro quando eu cheguei perto demais da verdade, recibos retrodatados e relatórios de despesas forjados, vocês acharam mesmo que isso se sustentaria em uma investigação? O Kevin avançou sobre mim por cima da mesa, eu dei um passo para o lado e ele se estatelou no chão, derrubando o abajur do meu pai. Cuidado, eu disse sem sequer elevar a voz, não queremos acrescentar agressão à sua lista de crimes federais, embora, honestamente, a essa altura, o que é mais um? Como você ousa? Minha mãe sibilou. Depois de tudo que fizemos por você, nós te acolhemos quando ninguém te quis, te demos uma casa, uma família, e é assim que você nos retribui. Eu ri de verdade, em voz alta. Uma família? Você quer dizer a família que me fez pagar aluguel enquanto Kevin vivia de graça? A família que deu a ele o crédito pelo meu trabalho?
A família que esqueceu meus aniversários e fez festas quando Kevin passou no teste de direção na terceira tentativa? Essa família? Você sempre foi ingrato, meu pai rosnou. Você tem ideia de quanto custou te criar, te alimentar, colocar um teto sobre a sua cabeça? Você nos deve tudo. O que eu devo, eu disse me levantando, é aos 31 funcionários que vocês planejavam trair, aos fornecedores que vocês iam deixar na mão, ao legado do vovô que vocês iam destruir por uma casa de praia na Costa Rica. É a eles que eu devo, não a vocês, nunca a vocês. O telefone do meu pai tocou, ele olhou para a tela e ficou pálido. Quem é? Minha mãe perguntou. Número desconhecido, ele atendeu, e eu observei o rosto dele mudar enquanto escutava. Quando desligou, a mão dele estava tremendo. Era o FBI, ele disse. Eles querem falar com todos nós. Estão enviando agentes agora. Eu sorri. Eu sei, eu liguei para eles 2 dias atrás. As horas seguintes foram as mais satisfatórias de toda a minha vida. Agentes do FBI invadiram o prédio, tinham mandados para tudo, registros financeiros, computadores, arquivos, tudo. Eles já vinham construindo um caso antes mesmo de a minha documentação chegar, mas não tinham provas suficientes para avançar. Meus registros eram a peça que faltava. O Kevin foi o primeiro a ser preso, eles o encontraram tentando triturar documentos no escritório dos fundos. Ele começou a chorar quando colocaram as algemas, balbuciando que não tinha sido ideia dele, que a mamãe e o papai o tinham obrigado. Clássico Kevin, nunca assumindo responsabilidade por nada. Minha mãe foi a próxima, ela tentou a defesa do "sou só uma esposa", não sabia de nada sobre os negócios, até mostrarem a ela os e-mails em que discutia quais funcionários demitir primeiro e como maximizar a dor para aqueles trabalhadores ingratos. Meu pai foi o último, tentou blefar, fazendo o papel do empresário bem-sucedido injustamente perseguido. Isso durou até começarem a listar as acusações: fraude eletrônica, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, conspiração, tentativa de fraude, a lista só crescia. Ele parou na minha frente ao sair, mãos algemadas atrás das costas. Nós te criamos, ele disse, te demos tudo. Vocês me deram migalhas, eu respondi, e depois tentaram tirar até isso de mim. O vovô construiu esta empresa com integridade, vocês a destruíram com ganância. A diferença entre nós é que eu realmente aprendi algo com ele. Você vai se arrepender disso, ele disse, e havia veneno de verdade na voz. O sangue é mais espesso que a água, garoto, família é tudo. Você está certo, eu disse, família é tudo, por isso estou protegendo a família que realmente importa, as 31 pessoas que construíram esta empresa enquanto vocês estavam ocupados roubando dela. Eles o colocaram no carro. Eu nunca mais o vi fora de um tribunal. Agora é aqui que a história fica ainda mais interessante. Lembra que eu mencionei o testamento do vovô? Acontece que havia mais nele do que qualquer um sabia. 2 dias depois das prisões, recebi uma ligação do advogado do vovô, o mesmo que cuidou do espólio dele. Ele pediu que eu fosse ao escritório para tratar de um assunto urgente. Acontece que o vovô suspeitava da ganância do próprio filho havia anos. Ele observou como meus pais me tratavam, viu sinais de manipulação financeira antes mesmo de ficar doente, e se preparou. Havia um codicilo no testamento, uma adição secreta, que só seria ativada sob circunstâncias específicas, especificamente se a empresa enfrentasse um processo de falência ou se qualquer membro da família enfrentasse acusações criminais relacionadas à fraude. O codicilo determinava que, nesse caso, toda a propriedade da Hartwell Restaurations seria transferida imediatamente para mim. Seu avô veio até mim 5 anos atrás, explicou o advogado, ele sabia do que o filho era capaz, queria garantir que a empresa que construiu sobrevivesse e queria garantir que fosse você a salvá-la. Ele me entregou uma carta, a caligrafia do vovô trêmula, mas determinada. Meu querido Nathan, se você está lendo isto, então meus piores medos se confirmaram. Meu filho escolheu a ganância em vez da honra, e a Hartwell Restaurations enfrenta sua hora mais sombria. Eu te vi crescer daquele garotinho assustado que sua tia Patrícia trouxe à nossa porta até se tornar um homem de integridade e força. Sangue não faz uma família, meu filho, caráter faz. Você demonstrou mais dedicação ao nosso legado do que o William jamais demonstrou. Salve nossa empresa, salve nosso povo, seja o Hartwell que eu sempre soube que você poderia ser. Com todo o meu amor, vovô rei. Não vou mentir, precisei sair por 1 minuto depois de ler aquilo. O julgamento durou 3 meses, Tribunal Federal com galerias lotadas, cobertura diária da mídia. As provas eram esmagadoras. Entre a minha documentação, os registros dos funcionários e a investigação do FBI, não havia escapatória. Eu testemunhei no 2º dia, entrei naquele tribunal e me sentei a cerca de 10 pés das pessoas que me criaram. Minha mãe não conseguia olhar para mim, meu pai me encarava como se pudesse queimar buracos no meu crânio, o Kevin parecia quebrado, como uma criança que finalmente aprendeu que ações têm consequências. Eu contei tudo ao júri, a fraude que descobri, o plano para me incriminar,
o esquema de falência que teria destruído 31 famílias, a adoção que eu nunca soube que existia e como eles a usaram como justificativa para me tratar como menos que humano durante toda a minha vida. Quando o advogado da minha mãe tentou me desacreditar, me chamou de funcionário ressentido buscando vingança e sugeriu que eu havia fabricado provas, o promotor mostrou aos juros e meios. O pequeno caso de caridade ingrato finalmente recebe o que merece. Ele é tão patético que acreditaria em qualquer coisa que a gente dissesse. Depois de sexta-feira, o Nate estará enfrentando acusações de desvio de dinheiro enquanto nós estaremos tomando coquetéis na praia. Isso basicamente encerrou aquela defesa. Meu pai pegou 12 anos, minha mãe pegou 8, o Kevin pegou 10, mais 2 adicionais por obstrução quando tentou destruir provas após a prisão inicial. Ele ainda tentou apagar os servidores da empresa antes de o FBI copiá-los. Não percebeu que tínhamos backups fora do local, que eu tinha configurado 2 anos antes, porque aparentemente eu era a única pessoa naquela empresa que realmente planejava para emergências. Frank DeLuca, o sócio comercial do meu pai que ajudou a facilitar as transferências offshore, delatou todo mundo e pegou 5 anos. A última notícia que tive é que a esposa se divorciou dele e os filhos não atendem mais as ligações. Mas a verdadeira vitória não foi vê-los sendo condenados, foi o que aconteceu com a Hartwell Restaurations. Com participação de controle agora legalmente minha, graças ao codicilo do vovô, eu tive uma escolha. Eu podia comandar a empresa sozinho, sacar tudo e desaparecer com o dinheiro, ou fazer algo diferente. Eu escolhi a porta número 3. Nós transformamos a Hartwell Restaurations em uma empresa de propriedade dos funcionários. Os 31 trabalhadores que teriam perdido tudo, em vez disso, tornaram-se coproprietários de um negócio avaliado em 15 milhões de dólares. Nunca vou esquecer o dia em que assinamos os papéis. James Mcready, que estava na empresa havia 30 anos, sentou-se naquela mesa de conferências e ficou encarando as próprias ações como se não conseguisse acreditar que eram reais. É a primeira vez que eu possuo algo de valor de verdade, ele disse, com a voz áspera, a primeira vez em toda a minha vida. Angela Torres usou sua participação para finalmente quitar os empréstimos estudantis dos filhos. Dave Kowalski tirou um ano sabático, suas primeiras férias de verdade em 15 anos, e voltou energizado e cheio de ideias novas. Susan Walsh foi promovida a diretora financeira, porque ninguém conhece as finanças da empresa melhor do que ela. E Robert Simons, o segurança noturno que me deixava entrar no prédio às 2 da manhã sem fazer perguntas, usou sua parte para finalmente garantir à esposa o tratamento contra o câncer de que ela precisava, o tratamento que não era coberto pelo seguro, o tratamento pelo qual ele vinha fazendo turnos duplos havia 3 anos tentando pagar. A filha dele, Maria, se formou na Universidade Estadual no mês passado, com honras, em contabilidade. Ela trabalha agora no nosso departamento financeiro, garantindo que o que meus pais fizeram nunca mais possa acontecer. Quanto a mim, mantive uma pequena participação na empresa, mas me afastei das operações do dia a dia. A empresa está em boas mãos, com pessoas que realmente se importam com ela, pessoas que conquistaram seus cargos com trabalho duro, não com nepotismo. Usei parte da minha participação para encontrar minha família biológica. Contratei alguém para rastrear meus registros, traçar minha história, descobrir de onde eu realmente vinha. Minha mãe biológica, Caroline, faleceu quando eu tinha 3 anos, essa parte era verdade, mas a irmã dela, minha tia Patrícia, estava me procurando havia 20 anos. Ela enviava cartas para a casa dos Hartwell todos os anos no meu aniversário, cartões de Natal, fotos da minha mãe, dos meus avós, da família que eu nunca soube que tinha. Os Hartwell jogaram tudo fora. 20 anos de cartas perdidos. Quando Patrícia e eu finalmente nos encontramos, eu quase não conseguia acreditar. Ela se parecia comigo, os mesmos olhos, o mesmo queixo teimoso, a mesma forma de ficar em pé, como se estivéssemos prontos para o que viesse a seguir. Ela me contou sobre minha mãe. Caroline tinha 22 anos quando me teve, era pobre, trabalhava em 2 empregos, sem rede de apoio. Ela achou que me entregar aos Hartwell me daria uma vida melhor. Eles pareciam bem-sucedidos, estáveis, como boas pessoas. Ela não sabia quem eles realmente eram. Ninguém sabia. Patrícia agora tem fotos da minha mãe me segurando quando bebê, dos meus avós que faleceram antes mesmo de saber que eu existia, de uma família que me queria. Atualização 6 meses depois. A Legacy Restaurations acabou de registrar o melhor trimestre da história da empresa, receita acima em 23%. Saímos em 3 publicações do setor como modelo de empresa de propriedade dos funcionários. Mas aqui vai a atualização que vocês realmente querem ouvir. Na terça-feira passada, recebi uma ligação do agente Martinez, do FBI. Acontece que meus pais estavam tentando executar um esquema de dentro da prisão. Eles convenceram um antigo associado de negócios a ajudá-los a esconder ativos que os federais não tinham encontrado na investigação inicial, uma unidade de armazenamento em Nevada com cerca de $200 mil em dinheiro e alguns títulos ao portador que o vovô tinha comprado lá nos anos 80. O associado ficou com medo e entrou em contato com as autoridades. Agora meus pais enfrentam acusações adicionais.
Meu pai está olhando para mais 5 a 8 anos adicionados à sentença. Minha mãe enfrenta mais 3 a 5. O Kevin tentou fazer um acordo testemunhando contra eles. De novo, o promotor praticamente riu dele. Aparentemente, meus pais me obrigaram não funciona 2 vezes. Mas espera, melhora. Lembra do Frank De Luca, o sócio do meu pai que delatou todo mundo? Ele foi solto antecipadamente por bom comportamento no mês passado. 2 dias depois de sair, apareceu na Legacy Restaurations pedindo emprego. James Mcready foi quem o atendeu na porta e disse que não contratamos pessoas que roubam de seus próprios funcionários. O Frank tentou argumentar que já tinha pago sua dívida com a sociedade. O James lembrou a ele que Maria Simons teve que adiar a faculdade por 2 anos por causa do que ele ajudou a fazer com a aposentadoria do pai dela. O Frank foi embora e nunca mais voltou. 3 semanas atrás, recebi uma carta registrada de um escritório de advocacia em Chicago. Acontece que minha mãe biológica tinha uma pólice de seguro de vida que os Hartwell vinham recebendo havia 25 anos. Eles falsificaram documentos para se tornarem beneficiários depois que Caroline morreu. Patrícia e eu estamos processando para recuperar os fundos. Nosso advogado diz que é um caso ganho. Os Hartwell vão ter que devolver cada centavo, com juros. Estamos doando tudo ao Fundo Memorial Caroline Shen. Falando nisso, concedemos nossas 2 primeiras bolsas de estudo na semana passada. Um garoto chamado Marcos, do Southside, que quer ser mecânico de motores a diesel, e uma garota chamada Jenny, cujo pai trabalhou na Legacy por 15 anos antes de falecer. Bolsas integrais para os 2, escola técnica, ferramentas, despesas de vida, tudo. A Patrícia chorou quando entregamos os certificados. Eu também, para ser sincero. Ah, e mais uma coisa. No mês passado, eu estava revisando alguns papéis antigos do vovô que a Patrícia tinha guardado e encontrei uma carta que ele escreveu para minha mãe biológica em 1999, logo após a adoção. Ele tentou entrar em contato com ela, tentou garantir que ela soubesse que eu estava sendo bem cuidado. Os Hartwell interceptaram a carta e nunca a enviaram, mas o vovô guardou uma cópia. Nela, ele prometia a Caroline que cuidaria de mim, que garantiria que eu crescesse sabendo que tinha valor, que me protegeria do próprio filho se algum dia chegasse a isso. Ele cumpriu essa promessa, até mesmo do túmulo. Atualização final. Alguém perguntou o que aconteceu com a casa onde eu cresci. Os federais a apreenderam como parte do confisco de bens. Ela foi a leilão no mês passado. Eu a comprei, não para morar, de jeito nenhum, memórias ruins demais naquelas paredes. Eu a doei a uma organização sem fins lucrativos que oferece moradia de transição para jovens que saem do sistema de acolhimento. Jovens que envelhecem fora do sistema sem ter para onde ir, jovens como eu teria sido se os Hartwell não tivessem me acolhido. A organização a rebatizou como Casa Raymond Hartwell, em homenagem ao meu avô. 6 jovens moram lá agora, recebendo treinamento profissional e apoio para a vida, aprendendo que eles importam, que alguém se importa com eles. O primeiro morador se mudou há 3 semanas, um garoto chamado Terrence, 19 anos, que saiu do sistema de acolhimento com nada além de um saco de lixo com roupas. Ele trabalha agora na Legacy, aprendendo a restaurar carros clássicos. James Mcready o pegou como aprendiz. Na semana passada, o Terrence me perguntou por que eu fiz tudo isso, por que comprei a casa, criei as bolsas, dei um emprego a ele. Eu disse a verdade. Alguém fez isso por mim uma vez, um avô que me enxergou quando ninguém mais enxergava. Agora é a minha vez de passar isso adiante. Ele assentiu, como se tivesse entendido, e voltou ao trabalho em um Camaro de 1969 que estamos restaurando para um cliente no Texas. Bom garoto, me lembra de mim naquela idade, faminto, determinado, pronto para provar todo mundo errado. Se você gostou deste vídeo, por favor, aperte o botão de inscrição. Isso ajuda muito o canal e nos permite trazer histórias cada vez melhores. Obrigado. Meus pais fizeram uma segunda hipoteca para financiar a startup genial do meu irmão e depois exigiram que ele fizesse o pedido de casamento no meu casamento porque ele é especial, então eu cortei relações com eles. Uma semana depois ele foi preso por atropelamento e fuga que feriu uma criança. Adivinha quem veio implorar na minha porta? Oi Reddit, meu irmão é o filho dourado, eu sou a carteira, minha irmã gêmea e eu pagamos para manter a casa dos nossos pais de pé, mas quando chegou a época do meu casamento eles tentaram a manobra mais idiota até agora. Deixa eu voltar um pouco, eu sou Liam, 28 anos, minha irmã gêmea Nora também tem 28 anos, mesmo aniversário, mesma infância, mesmo papel, modelos de reserva para o filho de verdade. Nosso irmão mais velho Connor tem 31 anos, o filho dourado, o especial, a razão pela qual nossos pais estão afundados em dívidas das quais nunca vão escapar. Eu sou regulador de sinistros em uma companhia de seguros de médio porte. Nora trabalha como técnica veterinária. Connor, ele é profissionalmente desempregado, com um currículo cheio de histórias sobre por que todo emprego simplesmente não era o encaixe certo.
Crescendo, Nora e eu desenvolvemos o que chamamos de código de fuga, 3 palavras prontas para cair fora. Um de nós diz e nós dois estamos fora da porta em 60 segundos, sem perguntas, sem hesitação. Já usamos isso em jantares de família, feriados, aniversários, em qualquer lugar onde o favoritismo ficava espesso demais para respirar. O padrão começou cedo, quando Nora e eu fizemos 9 anos, cada um ganhou um jogo de tabuleiro usado de uma venda de garagem. Connor fez 12 anos naquele mesmo ano e ganhou uma moto de terra motorizada novinha em folha. Perguntei à minha mãe o motivo e ela disse que ele é o mais velho, ele precisa de experiências maiores. Nora interrompeu dizendo que isso não fazia sentido, que experiência vem com um motor que não temos permissão nem de tocar. A vovó Rita estalou dizendo para não questionarmos nossa mãe, que nosso irmão tinha potencial e que nós dois não entendíamos o que era potencial. Essa palavra seguiu Connor para todo lado. Um ano depois eu economizei dinheiro cortando grama por meses para comprar um kit de foguete modelo. Passei 2 semanas montando. Connor achou que seria engraçado acendê-lo dentro da garagem. Ele explodiu no teto, se destruiu e queimou o drywall. Corri para minha mãe chorando. Ela suspirou como se eu a tivesse incomodado e disse que eu deveria ter colocado em um lugar seguro, que Connor só estava curioso. Nora se levantou do dever de casa e disse que ele destruiu o projeto do Liam de propósito, que deveria fazê-lo substituir. O rosto da vovó Rita endureceu e ela disse como ousávamos acusar nosso irmão de maldade, que ele era criativo e pessoas criativas cometem erros. Connor foi embora sem punição, sem reposição, sem pedido de desculpas. Nora e eu recebemos uma palestra sobre sermos mais compreensivos. Naquela noite Nora bateu na porta do meu quarto e sentou ao meu lado no chão. Ela não falou por muito tempo, depois disse baixinho que nós tínhamos um ao outro. Nós tínhamos 10 anos. Quando Connor estava no último ano do ensino médio e Nora e eu no primeiro, as coisas pioraram. Ele trazia boletins com notas medianas e baixas, a mãe comemorava como se ele tivesse ganhado uma bolsa, nos levava para jantar e dizia o quanto estava orgulhosa. 2 semanas depois Nora e eu levamos boletins perfeitos, a mãe olhou rapidamente e disse que isso era esperado de nós dois, que sempre fomos os fáceis. Os fáceis, as crianças que não exigiam atenção, dinheiro ou elogios. Connor tinha prioridade no carro da família, pegava o carro por fins de semana inteiros, devolvia com amassados e tanque vazio. Uma vez voltou com o para-choque pendurado, o pai perguntou o que aconteceu e Connor disse que foi coisa de estacionamento, não foi culpa dele, o pai suspirou e pagou o conserto. Então uma noite Connor chegou depois do toque de recolher, claramente bêbado, as chaves escorregando na mão, o pai sentiu o cheiro e imediatamente disse que ele estava bebendo e dirigindo. Connor respondeu que foram só algumas cervejas, que estava bem. O pai pegou as chaves, mas não o castigou nem denunciou, apenas disse para ter mais cuidado da próxima vez. Na manhã seguinte a mãe perguntou se ele queria waffles, como se nada tivesse acontecido. 2 semanas depois Nora pediu o carro emprestado para um evento da escola. A mãe disse talvez na próxima, seu irmão precisa mais. Naquela noite Nora sussurrou que ele dirige bêbado e ganha waffles. Eu peço educadamente e sou negada, eles têm medo de dizer não para ele. Eu disse que talvez eles simplesmente não se importassem com o que acontecesse, desde que Connor estivesse feliz. O último ano de Connor foi quando tudo realmente desmoronou. Ele deveria ser o primeiro da família a frequentar uma grande universidade, faculdade estadual, curso de negócios, promessa, potencial, as palavras favoritas da vovó Rita. Fizeram uma enorme festa de despedida, parentes de 2 estados diferentes, discursos sobre legado. Enquanto isso Nora e eu, ainda no primeiro ano, sabíamos a verdade. O dinheiro estava curto, as horas extras do pai tinham acabado, a mãe trabalhava dobrado, mas eles agiam como se tivessem um fundo universitário infinito. 3 meses depois do primeiro ano de Connor, ele voltou para casa no dia de ação de graças com uma ideia revolucionária de negócios. Mostrou um guardanapo cheio de setas e caixas. Disse que ele e o colega de quarto estavam lançando um aplicativo que mudaria para sempre a entrega de comida online. O pai perguntou quanto ele precisava. Connor disse 75 mil. Eu quase engasguei. O garfo de Nora congelou no ar. A mãe e o pai se olharam, assentiram e a mãe disse que daria um jeito, que aquele era o futuro dele. Eles fizeram uma segunda hipoteca de 75 mil, o representante do banco sentou à mesa da cozinha naquele sábado, a assinatura da mãe tremia, o pai não levantou o olhar. Eu perguntei se eles tinham certeza, a vovó Rita me cortou com um olhar dizendo que meu irmão tinha visão e que eu parasse de ser negativo. Nora tentou de novo, dizendo que eles estavam apostando a casa em um esboço de guardanapo, perguntando e se isso não desse certo. A vovó respondeu que nós dois sempre fomos invejosos, que Connor era especial e que nós éramos apenas abelhas operárias. 2 anos depois Connor abandonou a faculdade, o aplicativo nunca foi lançado, o colega desistiu, Connor gastou todo o dinheiro do investimento em roupas e contas de boate, voltou para casa com metade de um diploma e um armário cheio de lixo de grife. A prestação da hipoteca saltou para 18 por mês, a casa se deteriorou, a mãe trabalhava dobrado, o pai deixou o caminhão se acabar, eles estavam se afogando.
Connor voltou para o quarto de infância como se nada importasse, dormia até o meio-dia, alternava ideias de carreira, mercado imobiliário, cripto, apostas esportivas, consultoria, cada uma durava cerca de uma semana. Uma noite o pai chamou Nora e eu de lado, as mãos dele tremiam enquanto deslizava uma pilha de avisos de contas atrasadas, disse que estavam 4 meses atrasados, que o banco enviou um aviso de execução, que tinham 60 dias, perguntou quanto precisávamos. Eu respondi 12 por mês, só até estabilizar. Nós dois sabíamos que Connor não ajudaria. Nora e eu saímos para fora. Ela sussurrou que, se não fizéssemos isso, eles perderiam a casa, então nós fizemos. 600 por mês, mês após mês. 3 anos depois, tínhamos pago 43.200. Connor, talvez 5.000 no total. Nunca fomos incluídos na escritura, nunca recebemos um obrigado, em alguns meses nem sequer um reconhecimento. Eu comecei a manter um registro. Cerca de um ano depois de começarmos os pagamentos, uma planilha simples com data, valor e número de confirmação da transferência bancária. Nora fez o mesmo. Comparávamos as anotações a cada poucos meses. Também acompanhávamos as contribuições de Connor, ou a falta delas. No mês 7, Connor comprou um computador gamer de $15. Nora viu a entrega e me mandou mensagem imediatamente com uma foto. No mesmo mês, ele disse ao pai que só podia contribuir com 50 porque o dinheiro estava curto. Eu guardei aquela captura de tela. No mês 14, Connor fez uma viagem de fim de semana para Las Vegas com os amigos e postou fotos nas redes sociais dele e dos amigos segurando bebidas caras em clubes. Naquele mês, a contribuição dele foi 0. Quando o pai perguntou sobre isso, Connor disse que a viagem estava planejada havia meses e que não podia desistir. Nora também salvou aquelas postagens. No mês 20, Connor começou a namorar Fiona. Ela trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico, boa demais para ele, mas de alguma forma convencida de que ele tinha potencial. Connor começou a gastar como se tivesse um fundo fiduciário, roupas novas, restaurantes, ingressos para shows. Eu perguntei uma vez de onde vinha o dinheiro, já que ele mal trabalhava 20 horas por semana em uma loja de artigos esportivos. Ele disse que a mãe ajudava quando ele precisava. Eu fiquei olhando para ele e disse que a mãe estava dando dinheiro para ele gastar enquanto Nora e eu estávamos cobrindo 12 por mês da hipoteca. Ele deu de ombros e disse que ela queria que ele fosse feliz, que era isso que a família fazia. Fiona estava lá quando ele disse isso. Ela pareceu desconfortável, mas não disse nada, apenas se desculpou e foi ao banheiro. Mostrei o registro para Nora naquela noite. A pasta dela tinha fotos dos tênis novos de Connor, capturas de tela de check-ins em restaurantes, provas de um estilo de vida financiado pelos nossos pais enquanto eles imploravam a nós por dinheiro da hipoteca. Por volta do mês 30, eu conheci Tessa. Ela trabalhava como designer gráfica em uma agência local de marketing. Inteligente e direta, não tolerava bobagens. Nos conhecemos por meio de amigos em comum em um churrasco. Quando contei sobre a situação da família, ela não julgou, perguntou se eu estava bem com isso. Eu disse honestamente que não, mas que não sabia como parar sem vê-los perder tudo. Ela disse que talvez a pessoa que deveria impedir que eles perdessem tudo fosse quem causou aquilo. Fiquei pensando nisso por um minuto e depois perguntei o que ela faria. Ela disse que iria embora, mas que ela não era eu, que eu precisava descobrir com o que conseguia viver. O que ficou comigo não foi a resposta dela, foi o fato de ela não ter me dito o que fazer, apenas me fez pensar se eu estava fazendo aquilo porque era certo ou porque tinha medo do que aconteceria se eu parasse. Uma semana depois, ela me perguntou se eu tinha pensado mais sobre isso. Eu disse que sim, mas que ainda não tinha uma resposta. Ela disse que eu tinha o direito de ficar preso nessa indecisão, só não devia deixar que ficar preso se tornasse permanente. No mês 36, Tessa e eu ficamos noivos. Eu pedi em casamento em um parque perto do apartamento dela, nada sofisticado, só nós e um pôr do sol. Ela disse sim antes mesmo de eu terminar a pergunta. Quando contei aos meus pais, a mãe sorriu e disse parabéns, querido. O pai apertou minha mão. A vovó Rita disse que era maravilhoso, querido, e imediatamente se virou para Connor e perguntou quando ele ia fazer de Fiona uma mulher honesta. Connor riu nervosamente e disse que estava trabalhando nisso, que só precisava do momento certo. Nora me puxou de lado na cozinha e perguntou se eu tinha reparado na rapidez com que transformaram o meu noivado em algo sobre ele. Eu reparei, mas havia uma pessoa que observava tudo isso havia anos e finalmente decidiu dizer algo. O vovô Joe. O vovô Joe é o pai do meu pai, um homem quieto, eletricista aposentado, viúvo havia cerca de 10 anos, que se casou novamente alguns anos depois e na maior parte do tempo ficou fora do drama familiar. Mas ele percebia as coisas. Ele comentou comigo uma vez durante um feriado que o favoritismo estava ficando ridículo. Eu disse que ele não estava errado. Ele respondeu que meu pai precisava criar coragem e que minha avó precisava parar de tratar aquele garoto como se fosse feito de ouro.
O vovô Joe não ia a todas as reuniões de família, mas quando ia, prestava atenção. Cerca de 2 meses antes do casamento, Nora e eu estávamos fazendo nosso check-in habitual de gêmeos, tomando café. Nós nos encontramos todo domingo de manhã na mesma lanchonete, no mesmo banco, com a mesma rotina, é onde a gente descomprime. Ela disse que tinha um mau pressentimento sobre o casamento, que eles iam tentar alguma coisa. Eu disse que não iam, que era o meu casamento, que até eles tinham limites. Ela me olhou e disse, Liam, vamos lá, quando foi que eles alguma vez tiveram limites com o Connor? Ela estava certa. Concordamos em montar defesas. Nora seria a pessoa de contato para a segurança e coordenação com fornecedores. Tessa cuidaria da lista de regras. Faríamos tudo à prova de falhas, mas antes precisávamos sobreviver à reunião de família. 6 semanas antes do casamento, a mãe mandou mensagem para mim e para Nora. Reunião de família hoje às 7 da noite, é importante, estejam lá. Nora e eu almoçamos juntos antes. Ela mexia o chá gelado e disse, é isso, é o pedido. O que você acha que eles querem? Eu disse, dinheiro para alguma coisa relacionada ao Connor. Ela disse, conserto de carro, aluguel talvez. Estávamos errados. Era pior. Quando entramos, a sala parecia encenada. Televisão no mudo, luzes baixas. O pai sentado rígido na poltrona. A vovó Rita empoleirada no sofá com um ar satisfeito. Connor estirado no sofá de 2 lugares como realeza. E o vovô Joe sentado no canto, braços cruzados, parecendo genuinamente confuso. Ele quase nunca participava dessas reuniões de emboscada. A mãe estava de braços cruzados, olhos afiados. Sentem-se, ela disse, com a voz açucarada e perigosa. Nora e eu sentamos e trocamos um olhar que dizia, prepare-se. A mãe começou dizendo que sabíamos o quanto ela queria que aquele casamento fosse especial. Para mim e para Tessa, eu disse, só para esclarecer. Connor sorriu de canto. A vovó se inclinou para frente como um abutre prestes a pousar. A mãe continuou dizendo que, como era um evento tão bonito, eles pensaram que talvez pudesse ser sobre mais de um casal, uma chance de o nosso irmão compartilhar a alegria. A vovó Rita entrou dizendo que a família deveria celebrar junta, que isso é o que torna os eventos significativos. Então Connor disse. Eu quero pedir a Fiona em casamento no seu casamento, durante os discursos da recepção, logo depois do discurso do padrinho. Vai ser perfeito. Todo mundo já vai estar celebrando o amor. Eu não ri, não pisquei. Não, eu disse. O sorriso da mãe vacilou. Não seja assim. É só um momento, Connor só quer celebrar também. Nora interrompeu dizendo que então o Liam paga tudo, planeja tudo e depois entrega o microfone para o Connor pedir alguém em casamento no casamento de outra pessoa. Não é entregar, a vovó rebateu, é compartilhar. Família compartilha. Nora disse friamente que compartilhar seria o Connor pagar a parte justa dele da hipoteca, que aquilo era sequestro. Connor se irritou e disse que não tinha dinheiro para um grande pedido, que assim seria especial sem ele quebrar. Foi quando o vovô Joe finalmente falou, com a voz calma e afiada como uma lâmina. Posso dizer uma coisa? Estou sentado aqui há 20 minutos e isso é a coisa mais maluca que já ouvi. Todo mundo parou. Vocês estão pedindo que o noivo entregue o dia do próprio casamento, ele disse. Estão chamando ele de egoísta enquanto ele paga a hipoteca de vocês há 3 anos. Esse favoritismo existe desde que essas crianças nasceram. A vovó Rita corou. Joe, você não entende. Connor é especial. Ele terminou dizendo que sim, ouviu isso por décadas, não torna isso verdade e não torna isso razoável. A mãe tentou se recompor e disse que aquilo não era favoritismo, era sobre apoiar uns aos outros. O vovô Joe se virou para o meu pai e perguntou se ele ia dizer alguma coisa ou só ficar sentado enquanto a esposa tentava roubar o casamento do filho. O pai engoliu em seco e disse que achava que todos deviam se acalmar. Nora se levantou e disse, aqui está o que está acontecendo. Vocês já tinham dito ao Connor que isso estava basicamente aprovado. Montaram isso como um teatro de pressão e agora estão bravos porque não funcionou. A mãe não negou. Eu também me levantei e disse que a resposta era não. Connor não vai pedir ninguém em casamento no meu casamento, nem durante discursos, nem em momento algum, em lugar nenhum. Connor se exaltou. Então você vai me cortar por causa de 1 minuto. Você não precisa do meu casamento para parecer um tolo, eu disse. Você já faz isso muito bem sozinho. A vovó Rita suspirou, como ousa falar com seu irmão desse jeito? Nora cruzou os braços e disse que se vocês tivessem cobrado responsabilidade dele uma única vez na vida, ele não precisaria sequestrar eventos de outras pessoas. Connor levantou as mãos e disse que nós dois éramos apenas invejosos. Nora riu. Invejosos de quê? De um homem de 31 anos morando em casa, sem carreira, sem economias e com uma namorada para quem ele não consegue pagar um pedido de casamento.
Eu acrescentei que, já que estávamos falando de apoio familiar, os 12 por mês acabavam agora, naquele dia, e que eles resolvessem sozinhos. O silêncio caiu. A mãe empalideceu e disse que eu não podia fazer isso, que eles precisavam daquele dinheiro. Eu disse que eles precisaram porque gastaram 75 mil em um esboço de guardanapo e em um sonho, que fizeram a escolha deles e aquela era minha. A voz da vovó Rita esfriou dizendo que eu me arrependeria, que família vinha em primeiro lugar. Eu disse que sim, a minha família, a Tessa e eu, e que o resto podia viver com as próprias decisões. Nora se levantou, pegou a bolsa e disse, pronto para cair fora. Nós saímos. O vovô Joe nos seguiu até a entrada da garagem. Ele disse que sentia muito por termos lidado com aquilo a vida toda. Eu agradeci por ele ter falado. Ele disse que devia ter feito isso anos atrás, que não recuássemos, que eles iam tentar tudo antes do casamento e que não cedêssemos. Nós não cedemos. As 2 semanas seguintes foram guerra psicológica. A mãe ligou e mandou mensagens sem parar, culpa sobre a hipoteca, histórias dramáticas sobre estresse, avisos vagos de que estávamos destruindo a família. No terceiro dia, Nora e eu bloqueamos ela. A vovó Rita mudou de tática. Enviou mensagens longas e dramáticas para a família estendida, nos pintando como sem coração. Alguns primos entraram em contato, confusos. Nora respondeu a um deles com uma única linha. Pergunte à mãe e à vovó quanto Connor pagou da hipoteca em 3 anos, depois pergunte quanto eu e o Liam pagamos. O silêncio se seguiu. Primos, tias, tios. A verdade fez o que sempre faz. Connor tentou outro ângulo. Ligou para Tessa e pediu que ela colocasse juízo em mim. Ela disse que se ele ligasse de novo, ela também o bloquearia, e desligou. Depois me contou o que aconteceu, com as mãos ainda tremendo. Eu perguntei se ela estava bem. Ela disse que sim, mas que foi muito desconfortável, que ele fez parecer que eu estava sendo irracional e que ela deveria consertar isso. Eu disse que ela não precisava lidar com a loucura da minha família. Ela respondeu que sabia, mas que estava escolhendo lidar, que era diferente. Então Connor tentou a Nora. Ela colocou no viva voz. Connor falou e ela disse que, se ele aparecesse naquele casamento e tentasse qualquer coisa, a segurança o retiraria. Ele disse que ela não podia fazer isso, que ele era família. Ela respondeu que família paga a própria parte, que ele não pagava e que, naquele momento, ele era só um encostado com opinião. Ele desligou. Mas a mãe fez o movimento de verdade. 10 dias antes do casamento, ela ligou para o local fingindo ser eu e tentou adicionar o Connor à lista de oradores aprovados. A coordenadora pediu a senha. A mãe não tinha. Foi barrada imediatamente e a coordenadora ligou para Tessa para confirmar. Tessa acrescentou uma observação, nenhuma mudança sem verificação de senha, apenas noiva ou noivo. Quando soubemos, Nora só disse que sabia que eles tentariam alguma coisa. Depois disso, apertamos tudo ainda mais. Nora entregou à segurança fotos do Connor e da vovó Rita, com instruções claras para ficarem de olho neles, não cercarem o microfone, mas permanecerem prontos. O espaço era aberto demais para uma vigilância constante e não queríamos uma cena a menos que eles forçassem uma. Tessa enviou uma folha de regras para a família imediata, nada de discurso surpresa, nada de anúncios não planejados, sem exceções. O pai respondeu apenas com um simples ok. A vovó Rita mandou um emoji de polegar para baixo. Connor não respondeu nada. Naquela semana, Nora fez algo que eu não esperava. Ela puxou Fiona de lado em um encontro de família. Eu não estava perto o suficiente para ouvir, mas depois Tessa me contou o que aconteceu. Nora disse a ela que, se ele tentasse alguma coisa pública no casamento e ela se sentisse desconfortável, ela tinha o direito de dizer não, tinha o direito de ir embora, que não precisava se sentir presa só porque as pessoas estavam olhando. Fiona ficou pálida e perguntou se ele tinha dito algo a ela. Nora disse que não, que apenas conhecia o próprio irmão, e que Fiona merecia saber que tinha opções. Fiona hesitou e então admitiu que tinha dito a ele várias vezes que não queria um pedido público, que ele sempre dizia que faria algo privado, mas depois falava de grandes gestos românticos, e que ela não sabia se ele realmente escutava. Nora então disse que parecia que ela já sabia a resposta, só ainda não tinha dito em voz alta. Tessa me contou que Fiona parecia alguém a quem tivessem entregue oxigênio. Na noite anterior ao casamento, Nora foi até a minha casa. Tessa estava fora com as madrinhas, então ficamos só nós dois. Nora ajeitou minha flor de lapela, mesmo eu só usando no dia seguinte. Você está pronto para isso? Ela perguntou. Para o casamento, sim. Para o drama da família, não. Nós já sobrevivemos a coisas piores, ela disse. Vamos sobreviver a isso também. Eu ri e disse que lembrava quando tínhamos 10 anos e ela disse que nós tínhamos um ao outro. Ela sorriu de leve e disse que ainda era verdade. Ficamos em silêncio por um momento, então ela se endireitou e disse que, se eles tentassem qualquer coisa no dia seguinte, ela cuidaria disso, que eu ficasse com a Tessa e não deixasse que me puxassem para a bagunça deles.
Prontos para cair fora se fosse preciso, eu perguntei. Sempre, ela disse, e ela quis dizer cada palavra. O casamento foi em um local ao ar livre com um lago, luzes penduradas e espaço suficiente para 100 convidados. Mantivemos tudo simples, cerimônia pequena, recepção decente, boa comida, sem drama, esse era o plano. O lado da Tessa chegou no horário, profissional, respeitoso, normal. O meu lado chegou procurando briga. A vovó Rita apareceu com um vestido que parecia adequado para uma gala real. Connor chegou com um terno que parecia uma lona nele, claramente emprestado, e Fiona parecia querer desaparecer. Nora os identificou imediatamente e se posicionou perto dos seguranças, que estavam na entrada da tenda da recepção. A cerimônia foi perfeita. Fiquei nervoso no meio dos votos e minha voz falhou. Tessa apertou minhas mãos e sorriu. Por 25 minutos, Connor e a vovó Rita não existiram. Então a recepção começou. Os discursos começaram bem. O padrinho foi o primeiro, contou uma história engraçada sobre eu ter dormido durante um treinamento de trabalho e acordado com todo mundo me olhando. A madrinha da Tessa foi em seguida, emocionante e doce. Foi então que vi Connor se levantar. Ele estava em uma mesa perto do fundo. Fiona segurava o braço dele, tentando puxá-lo para sentar. Ele se desvencilhou e começou a ir em direção ao microfone. Nora sinalizou para a segurança, mas Connor estava mais perto do microfone do que eles. Ele se moveu rápido. Eu fiquei ao lado da Tessa e mantive a mão no ombro dela. Connor pegou o microfone antes que a segurança chegasse. Pessoal, eu tenho algo importante a dizer. A multidão ficou em silêncio, todos os olhos se voltaram para ele. Eu não gritei, não corri até ele, apenas disse alto o suficiente para todos ouvirem. Aviso rápido, pessoal, isso não é noite de microfone aberto. Se você não pagou pelo local, sente-se. Algumas pessoas riram nervosamente, a maioria ficou congelada. O rosto de Connor ficou vermelho, mas ele segurou o microfone. Não, escutem, isso é importante. Fiona, eu te amo. Fiona se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Connor, para agora. Ele congelou. A voz dela tremia, mas ela não recuou. Eu te disse que não queria isso, eu te disse para não fazer uma cena, e você fez mesmo assim. Os convidados começaram a cochichar. Os olhos de Connor corriam pelo lugar, como se ele achasse que ainda dava para salvar aquilo. Amor, deixa eu terminar. Não, Fiona disse mais alto. Eu te disse por semanas que não queria um pedido público, especialmente não no casamento de outra pessoa. A resposta é não. Eu terminei. Silêncio absoluto. Algumas pessoas se mexeram nas cadeiras, alguém pigarreou. A vovó Rita parecia ter levado um tapa. O rosto de Connor desmoronou. Ele se virou para mim como se aquilo fosse de alguma forma culpa minha. Você fez isso, você estragou tudo. Eu mantive a voz calma e disse que ele estragou quando tentou sequestrar o casamento de outra pessoa, e que não me culpasse porque ela enxergou quem ele era. Mais cochichos, mais silêncio desconfortável. A humilhação de Connor se espalhou pelo local, mas ninguém aplaudia, era só constrangimento e tensão. A segurança chegou até ele, dois homens de terno, calmos, mais firmes, dizendo que ele precisava ir embora. Connor tentou se soltar, dizendo que não podiam fazer isso, que ele era família, que família sabia melhor. Eu disse à segurança para escoltá-lo para fora. Alguns aplausos dispersos vieram do lado da Tessa. A maioria só observou em silêncio enquanto Connor era retirado. Fiona pegou a bolsa e saiu por outra saída, sem olhar para trás. Mas a vovó Rita ainda não tinha terminado. Ela se levantou, bengala na mão, com a voz afiada o suficiente para cortar vidro, chamando-me de moleque egoísta e dizendo que eu tinha humilhado meu irmão na frente de todos, que eu era uma vergonha para a família. Eu me virei para ela e disse calmamente à segurança que minha avó precisava de ajuda para encontrar o transporte dela. Isso gerou mais reação, algumas pessoas realmente riram, até algumas do meu lado, que normalmente ficavam caladas, balançavam a cabeça. A vovó Rita resmungou, me chamou de ingrato e saiu furiosa. O resto da recepção foi tranquilo. Nós dançamos, comemos, o padrinho tirou sarro de um dos meus passos de dança, Tessa finalmente relaxou. Em certo momento, Nora se inclinou e sussurrou que aquele tinha sido o encerramento mais limpo que ela já tinha visto, que devíamos ter cobrado ingresso. Mais tarde, quando Tessa e eu saímos do local naquela noite, ela disse que podia me contar uma coisa. Eu disse que claro. Ela respirou fundo antes de falar e disse que estava aterrorizada achando que Connor ia arruinar o dia inteiro, que ficou esperando algo dar errado e que não conseguiu aproveitar nada até tudo acabar. Eu disse que sentia muito, que ela não deveria ter tido que lidar com aquilo. Ela balançou a cabeça suavemente e disse que não estava me culpando, que só estava dizendo que era assim que a minha família funcionava, transformavam cada momento em algo para o qual você precisava se preparar, faziam você sentir que não podia simplesmente ser feliz, tudo virava uma questão de sobreviver àquilo.
Ela olhou para as próprias mãos, torcendo levemente o anel, um gesto que eu nunca tinha visto nela, e disse baixinho que não queria viver assim. Algo apertou no meu peito. Não foi culpa, foi compreensão. Eu também não quero, eu disse. Ela sentiu, mas não sorriu. Ela precisava de mais do que palavras de conforto, precisava de prova. Bom, ela disse em voz baixa, porque eu preciso saber que estamos construindo algo diferente, algo que não seja controlado pelo caos da sua família. A voz dela não estava irritada, estava cansada. Estamos, eu disse, eu prometo. E pela primeira vez naquele dia ela soltou o ar como se acreditasse em mim, ou pelo menos quisesse acreditar. Na semana seguinte ao casamento, Connor desmoronou. Fiona não apenas terminou com ele, ela o apagou, bloqueou em tudo e contou a amigos em comum que finalmente sentia que conseguia respirar de novo. Honestamente, isso fazia sentido. Connor voltou a morar na casa dos nossos pais em tempo integral, dormia metade do dia, reclamava na internet o resto do tempo e foi demitido do emprego de meio período em menos de uma semana. O mesmo padrão de sempre, só que desta vez Nora e eu não estávamos limpando a bagunça. Ficamos sabendo das novidades por meio de primos, não entramos em contato. A vovó Rita, por sua vez, entrou em modo nuclear. Ela inundou os grupos da família com mensagens dizendo que Nora e eu tínhamos abandonado Connor no momento mais sombrio da vida dele. Alguns parentes acreditaram, a maioria ficou em silêncio. Alguns poucos nos procuraram em particular, mas Nora cortou isso dizendo que não devíamos a ninguém a história, pelo menos não ainda. A mãe tentou a culpa emocional. Deixou longos áudios para Nora falando de como estava sobrecarregada, de como a hipoteca estava atrasando de novo, de como estávamos destruindo a família. Nora salvou as mensagens e depois bloqueou. O pai me ligou uma vez, soando décadas mais velho. Filho, eu entendo por que você fez o que fez, eu deveria ter falado anos atrás. Obrigado, pai, eu disse, mas entender não é mudar. 3 semanas depois do casamento, tudo piorou. Era quase meia-noite quando a Nora ligou. O que houve? Eu perguntei. A mãe acabou de me ligar, o Connor está preso. Meu estômago afundou. O quê? Atropelamento e fuga, ele machucou alguém. Ele estava dirigindo sob efeito, avançou um sinal vermelho, bateu em outro carro, entrou em pânico e fugiu. A polícia o encontrou escondido atrás de um posto de gasolina. Quão grave é? Uma mãe e a filha de 6 anos, perna quebrada, concussão. Fechei os olhos. Ele atropelou uma criança e fugiu. Sim, e a mãe quer que a gente ajude. Ajudar como? Advogado, fiança, controlar a história. Ela já está dizendo para as pessoas que foi um acidente. Quer que a gente entre numa ligação em 10 minutos. Deixa eu falar com a Tessa. Quando contei, ela se sentou na cama de imediato e disse, Liam, não deixe eles te arrastarem para cobertar isso. Eu não vou, eu só quero ouvir o que eles vão tentar. Então não deixe o medo fazer suas escolhas, ela disse. 10 minutos depois, Nora e eu entramos na ligação. A mãe não perdeu tempo. Precisamos da ajuda de vocês, Connor cometeu um erro terrível, mas podemos consertar isso juntos. Um erro é trancar a chave dentro do carro, eu disse, ele atropelou uma criança e fugiu. Ele entrou em pânico, a mãe insistiu. Ele soube correr e se esconder, a Nora retrucou, soube não ligar para o 911. O pai entrou na conversa dizendo que a fiança era de 12 mil. Nós não temos isso. Então vocês querem que a gente pague 12 mil? Eu perguntei. Não, só 12 com um fiador, a mãe disse rápido, e depois precisamos de ajuda com um advogado de verdade. Vocês já têm 12, eu disse, vocês estavam escondendo isso para ele. Silêncio. O pai disse, o quê? Vocês estavam atrasados há meses sem nos pedir mais dinheiro, vocês tinham dinheiro, só não estavam usando para a hipoteca. A voz da mãe ficou tensa. Precisávamos de um fundo de emergência, caso algo acontecesse. Algo como isso, a Nora rebateu. A mãe disse que não podiam deixá-lo apodrecer na cadeia, que ele era família. Ele escolheu dirigir alterado, a Nora disse, ele escolheu atropelar alguém, ele escolheu fugir. Oh. Pai tentou dizer que, se não arranjassem um bom advogado, isso poderia arruinar o futuro dele. Talvez devesse, eu disse. A mãe começou a chorar, por favor. Se usarmos o fundo de emergência, vamos perder a casa. Precisamos que vocês dois cubram a hipoteca de novo, só temporariamente. A vovó Rita gritou ao fundo perguntando como podíamos ser tão frios, dizendo que uma criança estava machucada e que tudo o que nos importava era dinheiro. Não, eu disse, eu me importo com o fato de vocês estarem tentando proteger a pessoa que machucou essa criança. A mãe sussurrou que precisava que fossemos os responsáveis, como sempre. Não, a Nora disse, não vamos pagar fiança, não vamos pagar advogado, não vamos reescrever a história, acabou. A mãe soou atonita. O quê? A vovó Rita gritou dizendo que estávamos abandonando ele. Ele abandonou aquela garotinha, eu disse.
A mãe soluçou dizendo que íamos deixá-lo ir para a prisão. Vocês construíram isso, eu disse, com a hipoteca, as desculpas, décadas fingindo que ele era intocável. O pai disse baixinho para pensarmos melhor, para dormir sobre isso. Não, a nora disse, não liguem mais para nós por causa disso. Eu acrescentei que, se tentassem usar parentes para nos pressionar, enviaríamos todos os documentos. A voz da mãe caiu para um sibilo dizendo que estávamos mortos para ela. Tudo bem, a nora disse, podemos viver com isso. Depois da ligação, mandei mensagem para a nora perguntando se ela estava bem. Não, ela respondeu, mas estamos certos. Estamos sim. 30 segundos depois, o vovô Joe ligou. Sua mãe queria que eu convencesse vocês a ajudar, ele disse, eu disse a ela que absolutamente não. Uma criança está machucada, Connor precisa enfrentar isso. Foi o que dissemos. Bom. Não cedam. Não vamos. Naquela noite eu mal dormi. Cada vez que fechava os olhos, via uma menina de 6 anos em uma cama de hospital porque meu irmão achou que as regras não se aplicavam a ele. Tessa me abraçou e sussurrou que eu tinha feito a coisa certa. Eu sei, eu disse, só não parece bom. Não é para parecer, ela murmurou, fazer a coisa certa raramente parece. E pela primeira vez o peso do legado da minha família mudou, dolorosamente, mas finalmente saiu dos meus ombros. As semanas seguintes foram um caos. Connor passou 3 dias na cadeia antes de a mãe e o pai usarem o fundo de emergência que vinham escondendo para pagar o fiador, $1.200, apenas o suficiente para trazê-lo para casa em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. O processo judicial se arrastou enquanto as acusações se acumulavam. A família da menina contratou um advogado e todo mundo sabia que um processo civil estava a caminho. A mãe imediatamente entrou em modo de controle de danos. Mandou mensagens para a família estendida insistindo que Connor tinha entrado em pânico, que cometeram um erro terrível, que Nora e eu o tínhamos abandonado no momento mais baixo da vida dele. Ela deixou de fora as partes que importavam, a menina de 6 anos com a perna quebrada, a concussão, o fato de Connor ter fugido e se escondido em vez de pedir ajuda. A vovó Rita assumiu a bandeira, insistindo que Connor estava sendo julgado injustamente chamando Nora e eu de sem coração. Por cerca de 2 dias eles controlaram a narrativa. Então a Nora enviou as provas. Ela não esperou ninguém fazer perguntas. Mandou uma única mensagem para cada tia, tio e primo que tinha recebido a versão da mãe. Anexou o boletim de ocorrência, nosso registro da hipoteca dos últimos 3 anos e capturas de tela de Connor festejando, comendo fora e exibindo compras novas enquanto alegava que estava quebrado demais para contribuir com a casa. As respostas vieram rápido. Um primo escreveu que não fazia ideia. Outro disse que tinham contado que tinha sido só um esbarrão de para-choque. Um terceiro perguntou se ele tinha fugido depois de atropelar uma criança. Nem todo mundo mudou de lado. 2 irmãs da mãe acusaram a Nora de exagerar. Uma disse que estávamos fazendo nossos pais parecerem ruins. Outra insistiu que família deveria proteger uns aos outros. A vovó Rita dobrou a aposta, dizendo que Connor nunca quis machucar ninguém. Então o vovô Joe finalmente disse algo. Ele escreveu que Connor escolheu dirigir, escolheu fugir, e que a menina era quem estava sofrendo. Depois disso a discussão ficou em silêncio. A família não se uniu, ela se fragmentou. Alguns ficaram leais à mãe por hábito. Alguns ficaram calados. Alguns primos mandaram mensagens privadas para mim e para Nora dizendo que nos apoiavam, mas não podiam dizer isso publicamente. Um tio me ligou diretamente e parecia estar se escondendo na própria casa. Disse que acreditava em nós, mas não podia se envolver porque a vovó Rita viraria a vida dele de cabeça para baixo. Eu disse que entendia. A mãe continuou tentando construir simpatia ligando para parentes distantes e velhos amigos da família, mas quanto mais detalhes apareciam, menos a narrativa dela se sustentava. Uma tia disse a ela sem rodeios que ela tinha ensinado Connor que as regras não se aplicavam a ele. A mãe desligou na cara dela. Enquanto isso, a hipoteca ficou ainda mais atrasada. Sem os $1.200 que Nora e eu costumávamos contribuir, a mãe e o pai não conseguiram acompanhar os pagamentos e os custos legais. 4 meses após a prisão de Connor, colocaram a casa à venda. O pai me ligou quando o anúncio foi ao ar. A voz dele parecia completamente esgotada. Disse que iam vender, que não dava mais para manter. Eu disse que sentia muito. Ele disse que deveria ter parado tudo anos antes, a segunda hipoteca, o favoritismo, a negação. Disse que tinha sido fraco demais para enfrentar a mãe e a vovó Rita. Eu não sabia o que dizer, então disse que nunca é tarde demais para mudar. Ele respondeu que talvez não, mas que a casa tinha ido embora. 6 semanas depois, venderam com prejuízo. Mudarão-se para um aluguel pequeno do outro lado da cidade, 2 quartos, Connor ficou com um, eles dividiram o outro. A vovó Rita parou de falar conosco completamente. Mudou-se para a casa da irmã e enviou uma última mensagem dizendo que nós destruímos a família.
A nora respondeu que nós só paramos de consertar o que ela quebrou. 8 meses depois do casamento, Connor fez um acordo e pegou 18 meses na cadeia do condado, liberdade condicional, serviço comunitário, restituição e suspensão de longo prazo da carteira de motorista. A mãe ligou para a nora chorando no dia em que aconteceu, perguntando como podiam fazer isso com o filho dela. A nora disse que a menina que ele atropelou podia ter morrido. A mãe desligou. A vida seguiu para o resto de nós. Tessa e eu começamos a economizar para uma casa, agora que não estávamos mais canalizando dinheiro para a hipoteca de outra pessoa. Visitamos imóveis, falamos sobre filhos, falamos sobre paz. A nora começou a cortar outras obrigações da vida dela que pareciam pertencer a outra pessoa. Ela me disse que encerrar os pagamentos foi o primeiro momento em que sentiu que não estava vivendo dentro de uma armadilha. Mantivemos nosso encontro de domingo na lanchonete, mesma mesa, mesmo café barato, a mesma promessa silenciosa de sair de tudo que tentasse nos puxar para trás. Cerca de 10 meses depois do atropelamento e fuga, e mais ou menos 2 meses após o início da pena de Connor, a mãe pediu para se encontrar comigo e com a nora. A nora disse não imediatamente. Eu a convenci a ir, não por esperança, mas por curiosidade. Nos encontramos em um café no centro. A mãe parecia mais velha, menor, como se os anos finalmente a tivessem alcançado. Ela se sentou e respirou fundo antes de falar. Então disse que estava errada. Admitiu tudo, ter permitido Connor, priorizado ele, feito a hipoteca, esperado que limpássemos a bagunça e nos culpado quando tudo desmoronou. A nora perguntou por que agora. A mãe disse que porque tinha perdido tudo, a casa, a própria mãe que não falava mais com ela, Connor na cadeia, o pai que mal falava com ela, e nós também, que tínhamos ido embora. Disse que não tinha mais nada. Eu perguntei se ela estava pedindo desculpas porque realmente sentia ou porque tinha ficado sem opções. Ela disse que não sabia, apenas que sabia que tinha estado errada. A nora perguntou se ela entendia por que não ajudamos no caso de Connor. A mãe disse que achava que era porque não queríamos permitir que ele continuasse. A nora disse que não, que era porque uma criança tinha se machucado e Connor tinha fugido. A mãe assentiu e disse que estava tentando entender. Eu disse que, se ela quisesse um relacionamento daqui para frente, as coisas precisariam mudar, nada de dinheiro, nada de culpa, nada de desculpas para Connor, e que ela precisava reconhecer o dano que causou. A mãe disse que tentaria. A nora respondeu que tentar não era suficiente. Deixamos assim, sem abraços, sem reconciliação dramática, apenas uma possibilidade com condições. 1 ano depois do casamento, Tessa e eu fechamos a compra de uma casa, 3 quartos, quintal pequeno, rua tranquila. Convidamos algumas pessoas. A nora veio, o vovô Dou veio, o pai veio sozinho. O pai me puxou de lado e disse que estava orgulhoso de mim, que gostaria de ter nos protegido anos atrás, que gostaria de ter dito não ao Connor. Eu disse que ele estava ali agora e que isso contava para alguma coisa. Mais tarde, Nora e eu ficamos no deck vendo o sol se pôr. Ela disse que sobrevivemos. Eu disse que sim, sobrevivemos. Prontos para cair fora, sempre. Connor eventualmente saiu da cadeia. Mudou-se para a casa da vovó Rita, na casa da irmã dela. A última coisa que eu vi foi que ele culpava nós por tudo, dizendo a quem quisesse ouvir que tínhamos arruinado a vida dele. O salário dele é penhorado, a carteira de motorista se foi por anos, ele está preso nisso. Eu não me sinto mal, não depois de tudo. Tessa e eu estamos bem, a Nora está prosperando, e o código de fuga ainda existe, não mais como sobrevivência, mas como um lembrete de que conseguimos sair e construir algo melhor. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.